Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Atrasamos alguns minutos aí, em razão de uma falha técnica, mas estamos aqui. Boa noite, digam de onde vem, qual é o seu nome até dá para ver, né? Se você não estiver usando um apelido aí no chat. Mas de onde você vem, que área você advoga? Então, a gente quer saber. Vamos fazer as apresentações iniciais? Boa noite, Ricardo. Boa noite, eu pensei que você tinha esquecido de mim, Thaís. Oh, meu Deus do céu, não dá para esquecer de você não, Ricardo. Tá certo. Boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo. Espero que seja um encontro bem proveitoso esse de hoje. Tem muita gente aí que já está esperando esse encontro ao vivo, né, Thaís? Para a gente ter uma interação mais próxima, né? Sim, sim. E aí a gente quer saber, né? De onde é que vocês estão vindo? Quem está aqui pela primeira vez? Ou melhor, quem está vendo a minha face e a do Ricardo pela primeira vez, além dos vídeos, dá um oi. Oi, 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 oi. Que a gente vai saber que você está aqui pela primeira vez. Quem não estiver aqui pela primeira vez, diz de onde vem para a gente dar uma melhor atenção. De toda forma, boa noite, Adriane. É porque o chat do Facebook ele demora para atualizar. Boa noite, Adriane. Boa noite, Rízia. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Giliane. Por enquanto, foi quem eu vi aqui se manifestando. Então, enquanto a gente vai iniciando aí a exposição do conteúdo, hoje nós vamos falar sobre prospecção. Nós não, o Ricardo, né? Eu só vou estar aqui mandando boas energias para ele e dando suporte para vocês, respondendo vocês, tá? Hoje quem comanda tudo é ele. E ele vai falar sobre prospecção de empresas, né? Na advocacia. E vamos esclarecer também algumas dúvidas do programa de coaching para advogados, né? Então, basicamente, esse é o nosso propósito de hoje. Lembrando que esse é o primeiro, não, na verdade é o segundo de 5 encontros ao vivo. É isso? É isso. Então, daqui para frente, vamos fazer mais 3 encontros ao vivo. A temática foi votada, então vocês escolheram os melhores temas para a gente conversar. E eu quero saber o que vocês estão buscando nesse momento. Óbvio que eu sei que vocês querem saber algo sobre prospecção de empresa, mas exatamente o que dentro dessa temática, exatamente o que você quer receber aqui nessa noite, dentro dessa temática de prospecção de empresa. Fala para mim aí, interage no chat, senão eu vou achar que eu estou falando sozinha. Eu vou ficar carente, Ricardo também. Fala, Ricardo. Thaís, está me escutando bem, né? Eu estou te escutando bem. Tá, uma dúvida sempre recorrente, que a gente já vai, de certa forma, tentar abarcar aqui no webinário, é com relação, acho que a dúvida que todo mundo coloca, né? O que o empresário espera de um advogado, né? Essa foi uma dúvida que o Martorelli, lá do grupo do WhatsApp, doutor Martorelli, colocou hoje. Então, o que um empresário espera de um advogado? Inclusive, na minha fala, eu quero desfazer alguns mitos que a gente tem na advocacia sobre prestação de serviço para empresas. Mas vamos esperar o pessoal colocar dúvidas aí no chat também, para a gente alinhar aqui a nossa fala. Ricardo, essa pergunta é dourada, né? De ouro. Quem é que responde isso aí? Só você, meu filho. Eu tô acostumado, sempre que eu dou palestra para grupos de advogados, a hora que abre para pergunta, não importa o que você tenha falado, o pessoal sempre pergunta como é que eu faço para fazer isso, como é que eu faço para fazer aquilo. E é complicado, a resposta nem sempre é uma resposta direta. Né? Não é tipo, como é que eu faço para prospectar cliente em empresa? Aperta esse botão, puxa essa alavanca que os empresários vão aparecer. Não dá para ter uma resposta assim. Então, é bom que a gente possa ter um tempinho, né? A gente tem um tempinho para a gente explicar isso como um processo. Né?
que envolve esse processo de prospecção de empresas. Perfeito. Passa naquela história, né? Existem mitos, né, Ricardo? Acho que você vai explicar bem o que é isso, esses mitos que engrandecem as empresas de uma forma desproporcional, né? Exatamente. Então, não é bem assim. Mas você sabe que o que a gente vai falar aqui hoje, as pessoas não falam por aí, né? Não. Você tem Não é o que a consciência. gente costuma ver, não. Não, não mesmo. Então, eu espero que vocês estejam atentos. No final, a gente vai falar de um presentinho que a gente está separando para vocês. Fiquem aqui até o final. Interajam, tá? Interajam, porque vocês estão tendo o privilégio de perguntar qualquer coisa que vocês queiram. E a gente está aqui ao vivo para responder. Privilégio conquistado com muito mérito, porque está numa terça-feira. Eu não sei como é que está aí na tua região. Aqui na minha região está frio, apesar de ser Nordeste, o que não é frio, mas está frio. E todo o Sudeste está sendo castigado por muito frio. Então, eu imagino que para você seria melhor estar, sei lá, embaixo de um cobertor, descansando, assistindo alguma coisa, né? Refrescando a mente. Isso só demonstra... Oi. Ar-condicionado. Eu estou no ar-condicionado. Eita, aí não está frio, não? Tá nada. O pessoal fala que tá, mas eu não estou sentindo. Eu estou sentindo calor. Oh, meu Deus. Então, mas o que acontece? A gente sabe que é um diferencial. Vocês têm um perfil diferenciado para estar aqui. Então, parabéns por isso e muito obrigada pela sua presença. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. E aí, Ricardo, você vai iniciando. Boa noite, Rogério. Tá. Pode falar. Você quer? Não, continua aí com o pessoal. Fala com o pessoal aí, que eu quero quanto mais o pessoal interagir, melhor para a nossa fala. É verdade, né? Se você tiver agora, se vocês estiverem assim, dividindo a atenção com outras abas e com outras distrações, eu peço que vocês deem atenção, é que esse momento que vai ser curto, né? Como a gente vai ter vários encontros, a gente precisa... precisamos ser concisos, né? Então, a Rogéria está perguntando, e você deixa anotadinho, tá, Ricardo? Como fazer um primeiro contato com as empresas? Eu acho que essa é uma dúvida muito, muito importante. O Juliano Biso está falando que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Rogéria, boa noite. Alain Morim não é a primeira vez, ele é de Salvador, aqui da terrinha. A Rebeca, boa noite. Boa noite, Júlio, de Mirandópolis, São Paulo. Deve estar frio, hein? Deve estar frio. Boa noite, Rosa, querida. Boa noite. Tem alguém de Curitiba aí? Tem alguém de Curitiba? Curitiba está quente hoje. Quente? Está batendo recorde de frio lá. Deve estar quente de calor humano, né? Com certeza. Porque misericórdia. Se a gente tiver alguém de Curitiba aqui, a gente tem que dar palma. Vamos bater palmas para eles. Sérgio Rodrigues, do Rio de Janeiro. A propósito, eu quero, não sei se vai estar aí, não sei se vocês já estão aí, mas eu quero parabenizar aqueles advogados que já estão conosco no programa de coaching para advogados. Se você estiver por aí, Rosane, seja bem-vinda, Getúlio, Lucas, Marco Antônio, Alexandre, Frederico. Tem uma lista grande, eu não vou tomar muito o seu tempo. No decorrer aqui da nossa apresentação, eu vou parabenizando e dando bem-vindo ao vivo a esse pessoal. Tudo bem, Ricardo? Ok, vamos então da tela bonita para a tela feia, mas vamos aqui tentar compartilhar algum conhecimento com vocês. Eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou com duas câmeras, Thaís. Tá, não estranho, não. Você está super high-tech. Eu tô tentando montar um... Hoje eu não estou no escritório, estou em casa. Eu quero ver se eu monto um estúdio em casa, e aí, aí eu trabalho só em casa. Aí eu vou trabalhar de terno, gravata e bermuda. Isso é massa, hein? Isso é massa. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre prospecção de empresas. Esse é uma coisa que eu gosto de falar, porque a minha trajetória ela começou na prospecção de empresas. Eu comecei como consultor
financeiro e consultor de negócios de empresas, e já fui empresário, já tive a empresa na área de construção civil e na área de confecção. E o direito foi uma coisa que veio depois. Eu primeiro fui um homem de negócios, para depois ser um homem do direito. Então, eu consegui trazer um pouco esse olhar do empresário para dentro das consultorias que eu tinha com os meus clientes advogados. Porque a gente sabe que, no direito, essa visão empresarial, ela não é uma visão muito desenvolvida. Porque a gente não tem isso na faculdade, a gente não tem isso em pós-graduação, a gente tem isso, quando muito, os advogados que ousam um pouco na formação profissional e fazem uma formação, uma pós-graduação, um MBA na área negocial. E eu consigo localizar aí dois grandes sonhos do advogado que pensa em prospectar o cliente em empresa. O primeiro é fugir do contencioso, né? Fugir do trabalho, do custo, da dependência do poder judiciário, né? Depender da decisão lá do poder judiciário. Tira de você a autonomia de prometer um resultado para o cliente, né? O advogado de contencioso sofre muito com isso. E segundo, também, de sofrer a inconstância do trabalho com contencioso. Ou seja, você fica na dependência de um cliente que pode ou não aparecer. E quando você trabalha com a consultoria para empresas, via de regra, você constrói um produto jurídico com a renda recorrente, né? Você vai cobrar uma mensalidade dentro de um pacote de vários atendimentos, isso te dá uma certa previsibilidade financeira. E aí a gente pode começar a pensar como um empresário jurídico. Por quê? O que torna o advogado, o que capacita o advogado a pensar como empresário? Fluxo de caixa. Quando você tem um fluxo de caixa previsível, você pode começar a pensar em investimento, em estrutura, em contratação. Se você tem um caixa imprevisível, como é que você pode pensar em aumentar, em crescer o seu escritório, em contratar, assumir, né, afinal de contas, despesas que você não sabe se você vai ter caixa para cobrir esse fluxo. Então, a consultoria para empresas realmente é um sonho de muitos advogados. Existe um gap hoje no mercado que muita gente não enxerga. Tem muito advogado que enxerga dois extremos. O primeiro é o extremo inacessível das grandes empresas, que geralmente quem presta consultoria para essas empresas são as grandes bancas. A gente não consegue acessar essas grandes empresas porque, via de regra, elas também estão preocupadas muito com a coisa do status, da grife, do nome do escritório, e os escritórios de pequeno porte, profissionais liberais, não têm condição de atingir, pelo menos num primeiro momento, né, do escritório, não tem condição de atingir esse cliente. E, do outro lado, estão os pequenos empresários, profissionais autônomos, microempresas, né, que não têm uma cultura corporativa no sentido de investir em segurança jurídica, num trabalho mais preventivo, num trabalho mais estratégico. Pequenas empresas geralmente contratam o advogado para o contencioso, ou seja, quando a coisa já estourou lá na frente e não tem o que fazer. Acontece que existe um gap, existe um pool de empresas de médio porte no mercado brasileiro que, de um lado, não estão dispostos a contratar o grande escritório, não tem caixa para isso, não tem dinheiro para contratar o grande escritório, mas também não está disposto a comprar o serviço do pequeno escritório do profissional autônomo, que não consegue fazer uma apresentação profissional de um trabalho de consultoria. Então, é muito difícil conquistar empresas quando você tem uma apresentação da sua advocacia pouco profissional, quando você tem um marketing jurídico pouco desenvolvido, quando você tem um trabalho de gestão pouco desenvolvido. E a gestão é importante não tanto para a conquista do cliente, mas para a fidelização dele lá na frente. Ou seja, processos enxutos dentro de um escritório vão possibilita você ser mais produtivo, entregar mais valor para as empresas, né, num trabalho de consultoria, e aí você consegue fidelizar o cliente, ou seja, você consegue investir apenas em estratégias de manutenção de cliente, que são estratégias bem mais baratas do que as estratégias de aquisição de clientes. Conquistar um cliente novo é sempre um processo mais difícil e mais caro do que manter um que você já tem. E o cliente empresarial é muito vantajoso, porque ele é mais educado sobre o seu serviço, ele tem mais caixa para manter a regularidade de um contrato de médio ou de longo prazo e renovar esse contrato
no decorrer dos anos, conforme o produto seja interessante. Mas ele vai exigir muitas coisas dos profissionais. E é um pouco isso, Thaisa, que eu escrevi. Eu tenho um artigo lá no blog Advogado e Empreendedor. Eu escrevi um artigo lá com o seguinte nome: Por que meu escritório de advocacia não consegue prospectar empresas? É a dificuldade que os escritórios têm de prospectar empresas. Eu acho que é isso que está todo mundo interessado. Acho que é um pouco esse o conteúdo mais valioso que a gente tem para hoje. Olha só as dificuldades que eu listei lá. Primeira coisa... Thaisa, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. É porque no último webinar eu fiquei uns 15 minutos falando sozinho, né? Estou te ouvindo, a sua transmissão está fantástica e até agora ninguém reclamou. Eu estou aqui anotando, já tem 7 perguntas muito cabeludas, que eu sei que só você pode responder. Então, eu estou observando essas isso. perguntas são... Mas a ideia aqui, Thaisa, do artigo, é trazer algumas dicas do que você tem que superar para conseguir atingir esse cliente empresarial. A primeira delas é foco num nicho de empresas. Quando eu falo nicho, muita gente entende equivocadamente o conceito de nicho. Nicho não é área de atuação. Às vezes eu pergunto lá no grupo do WhatsApp, às vezes eu pergunto, pessoal, quem aqui está pensando em atuar para um determinado nicho? Aí, às vezes, as pessoas respondem, eu estou pensando no nicho de direito tributário. Direito tributário não é nicho, direito tributário é uma classificação de dentro do direito. Nicho é uma classificação que tem a ver com o perfil do seu cliente. Então, dentro do direito tributário, você tem vários nichos possíveis. E, na verdade, não é nem o direito tributário que vai definir o nicho. Quem define o nicho é a necessidade, é o problema e as dores do cliente. Então, o setor de moda, por exemplo, de alta costura, hoje, tem criado uma demanda muito grande por consultoria jurídica. Empresas de moda de alta costura têm tido uma demanda muito grande por consultoria jurídica, mas não é uma consultoria jurídica específica sobre tributário, ou sobre trabalhista, ou sobre direito societário. Para atingir esse nicho, você tem que criar um pool de soluções e apresentar isso como um produto, sabe? Um produto que, ao mesmo tempo, é visto como um conjunto só de soluções e tem uma precificação clara para o empresário. Esse hábito que a gente tem na advocacia de precificar conforme a demanda, de prestar o serviço conforme a demanda, não funciona quando você trabalha para prospectar empresas. Por quê? Porque senão você não vai conseguir. Se cada empresa que você prospecta tem um perfil diferente, você vai ter 3 empresas na sua carteira de consultoria e acabou. Você não tem mais competência, não tem mais estrutura funcional para atender mais nenhum cliente. Você vai estar assoberbado. Você não consegue escalar o investimento nesse tipo de cliente. Não consegue escalar significa o quê? Você não consegue manter a estrutura operacional que você tem e ir conquistando mais clientes. Na verdade, o que acontece com muito escritório que começa a prestar um bom serviço é que ele vai conquistando mais clientes por indicação, pela competência dele, mas ele vai tentando crescer com a estrutura funcional para dar conta dessa demanda nova. Só que a estrutura funcional cresce só em contratação, ou seja, eu vou contratando mais profissionais. E prestar serviço para muita empresa, só contratar novos profissionais, você não vai dar conta de atender a demanda, até porque você não vai dar conta nem de treinar esses novos profissionais para atender a empresa. Então, muita gente começa a conquistar clientes de consultoria e chega uma hora que ele não dá conta mais, ele faz um movimento de crescimento e depois ele encolhe de novo, porque ele começa a ter problema com esses clientes, ele não consegue mais entregar o serviço. Isso é muito comum. Oi, Thaisa. Oi, Ricardo. Olha, como a nossa... Deixa eu me ligar aqui, que eu estou apagada, desaparecida. Gente, o negócio está fervendo, hein? O negócio está fervendo. Tô difícil aqui de anotar as perguntas. É bacana. É porque ninguém tem peito para falar sobre isso, na verdade. Abertamente, você está cobrando consulta. Essa é a verdade, entendeu? Então... Acho que o pessoal não tem muita experiência, Thaisa, com a prospecção de empresas, né? Os advogados? No mercado jurídico, geralmente, quem tem a experiência é quem deu conta de implementar a estratégia.
E eu Exato, nunca mas vi nenhum advogado compartilhar, é muito difícil. A gente vê é esses igual. cursos da OAB, por exemplo, é muito difícil você ver um consultor ou um advogado mais experiente trazer o pulo do gato. É porque é igual enterro de anão. Você já foi, não, já viu o enterro de anão? Não tem, todo mundo sabe que, ixi, que eles morrem, mas ninguém nunca viu, sabe? Parece ter um mistério por aí. Vamos começar a acabar com isso aqui. Eu sei que não vai dar tempo de você explicar toda a estratégia por trás do que Não, mas fazer. tem muita dica legal aqui, tem muita dica legal. Pô, vamos continuar? Deixa eu continuar aqui, Quer rapidinho. continuar ou você quer que abrir um espaço para algumas perguntas? Porque o nosso tempo é curto. Pergunta que eu tento encaixar aqui no meu roteiro. Ó, Manda bala. vamos lá. A Rízia perguntou uma coisa muito interessante. O que as empresas, como descobrir o que as empresas precisam? Como descobrir, né, qual é a necessidade da empresa que eu possa atender? Oi, Rízia, tudo bom? Se você tivesse me perguntado isso há uns 15 anos atrás, que é mais ou menos uma época que eu já estava na área de construção civil, mas a gente não chegou a contratar, que era contratar uma pesquisa de mercado, que eram pesquisas geralmente caras, que a gente contratava uma consultoria especializada, e essa consultoria geralmente chegava a aplicar questionário e corria atrás para estabelecer um cenário possível de negócios para você. Então, uma das coisas que era levantada nesse cenário é a viabilidade do cliente contratar o seu serviço. Só que o mercado e a forma de construir um modelo de negócio hoje mudou muito. Mudou por vários motivos, né? Porque mudou o mercado global, mudou a maneira das grandes empresas de fazer negócio, mudou o cenário do marketing e a internet estabeleceu um paradigma completamente diferente de relacionamento entre empresas e clientes, entre prestadores de serviços e empresas, enfim, é uma maneira nova de se relacionar. E o que está presente nessa maneira nova de se relacionar? A possibilidade de compartilhar informação e de educar o público. Vamos pensar, por exemplo, como é que uma empresa de software jurídico consegue atingir hoje os clientes deles, que são, numa certa instância, que são clientes empresa, né? São escritórios de advocacia, não tem natureza empresarial no sentido do Código Civil, mas se a gente pensar, a advocacia tem uma natureza negocial muito clara. Então, entre aspas, vamos pensar aqui o escritório de advocacia como empresa e as grandes empresas de software jurídico hoje. Como é que eles conseguem atingir esse público? Hoje, educando o público. Você pode ver que a maioria das grandes plataformas de software jurídico, eles têm um site, geralmente tem um blog, com muito artigo, tem material disponível gratuitamente, promovem palestras online, promovem eventos presenciais, tem feira em São Paulo que promove essas empresas, inclusive vai ter uma agora que eu não sei se eu vou conseguir ir, que é não pode fazer propaganda aqui, né? Mas é de uma empresa, acho que de São Paulo, que está promovendo uma feira que vai reunir, de um lado, grandes empresas de software jurídico e de outros, advogados, escritórios de advocacia, promovendo esse intercâmbio. Então, o conhecimento virou o cerne da maneira como empresas procuram outras empresas para fazer negócio. A advocacia tem apostado muito timidamente nesse caminho. Eu vejo muita gente falando, vou escrever artigo para o Jus Brasil, vou fazer um blog e tal. Infelizmente, esse é um passo necessário, mas ele é um primeiro passo para você conseguir conquistar um cliente mais robusto, um cliente empresarial. Você tem que gerar mais valor do que simplesmente escrever com uma certa regularidade alguns artigos. Hoje, eu acredito que um escritório, e a gente tem casos, inclusive, colega nosso, né, Thaisa, o doutor Eduardo, ele é um caso que vai ser homenageado na Fenalol. Ele é um caso extremo, mas ele é um caso entre muitos casos que já começam a aparecer no Brasil, de escritórios de advocacia que conseguiram construir verdadeiras plataformas de conteúdo para atrair clientes, ou clientes pessoa física ou clientes empresa, gerando muita autoridade por conta da qualidade desse material e construindo uma rede, uma teia de relações com as pessoas
gerando aí até 20, 30 mil cadastrados na plataforma, e o escritório ali se relacionando com essas pessoas e conquistando seus clientes dali. E uma coisa que a Thaisa falou muito bem numa aula dela, você não precisa ofertar nada para o cliente. Quando você cria esse tipo de relacionamento com eles, você não precisa ofertar, não precisa fazer captação de cliente. Você vai, na verdade, atrair o cliente, ele te procura querendo te contratar. Mas isso demanda, claro, um trabalho de profissionalização, principalmente de gestão e marketing. Porque essa advocacia amadora e que insiste em trabalhar sozinha, essa advocacia ela vai ter muita dificuldade de competir no mercado voltado para empresas. É verdade, isso esbarra um pouco, cola na pergunta do Albert Lima, que ele fala o seguinte: o que agrega mais valor a uma assessoria jurídica na hora de fazer a precificação? Que é o outro lado da moeda, né? No caso, um lado foi perguntado agora sobre a identificação das necessidades partindo desse prisma de que eu soluciono a sua dor. Sim. E de um outro lado como eu agrego valor para precificar. Eu acho que no fundo ele quis dizer assim, como eu demonstro valor. Sei. Isso, né? Para a precificação meio que tornar-se mais confortável, né? Tá. Eu acho que a resposta aqui, ela tem duas etapas. A primeira etapa é a seguinte: pensando como um empresário. O que tem valor para a empresa? São três coisas que trazem valor para o empresário hoje. São três pilares para mim. E não foge disso. Aumentar o faturamento, melhorar a margem de lucro ou reduzir custos. Se você quer falar a linguagem do empresário, você tem que quantificar, nesse sentido, o seu serviço. É por isso que o pessoal da área de tributário tem muita facilidade de prestar consultoria para a empresa, porque lá é fácil quantificar. Né? Eu vou recuperar, a gente fez aqui uma auditoria, a gente vai recuperar R$200 mil de crédito tributário para a sua empresa, e nosso honorário é tanto. É a linguagem que o empresário entende, isso é ótimo. Agora, advogados de outras áreas têm que aprender a quantificar como o trabalho preventivo, como o trabalho de segurança jurídica vai impactar faturamento, margem de lucro ou redução de custo para a empresa. Por exemplo, o pessoal aí que trabalha com gestão do contencioso, pode ser até na gestão do contencioso, um escritório pode assumir o contencioso de uma média empresa, por exemplo, e, além de oferecer o serviço, mostrar para ele, numa planilha explicativa, como a agilização da gestão daquele passivo, assumido pelo seu escritório, vai reduzir o custo da empresa com a gestão daquele passivo no médio prazo. Então, você tem que mostrar para ele que em 6 meses a gente vai conseguir reduzir o seu gasto hoje com a gestão do seu passivo contencioso, que é de, sei lá, 2, 3, 5 mil reais por mês, eu vou reduzir isso para R$1.000, para R$500 por mês. Então, você tem que aprender. Esse é o grande pulo do gato, é você aprender a quantificar essas coisas. O outro lado da moeda é a precificação. Como é que eu precifico isso? Eu, assim, Thaisa, que me perdoem todos os consultores que falam sobre precificação, mas eu, particularmente, vejo um grande mito na precificação. Tem muita gente que vende a ideia de que precificação é uma ação pontual, como se tivesse uma planilha que eu preenchesse e saísse magicamente um preço lá na frente da minha consultoria. Na verdade, qualquer pessoa que estuda finanças empresariais, você vai descobrir que qualquer software, para gerar o preço do produto lá na frente, ou seja, para você levantar o custo operacional do seu serviço e ter um preço onde você agregue o custo operacional, cobrir os impostos e ainda a sua expectativa de lucro em cima para sair o seu preço, você tem que ter pelo menos 1 ano de preenchimento desse software ou dessa planilha, de lançamentos constantes de despesas para você conseguir jogar lá na frente um preço matematicamente calculado. Aí a gente fala de precificação. Até você não conseguir fazer isso, a precificação ela trabalha com expectativas muito soltas. Então, é bom quando a gente fala de como as coisas estão interligadas, né? Quando a gente fala de marketing,
e fala de gestão, não tem como não falar de finanças. É o que eu falei naquela aula, não tem como você separar finança, marketing, as coisas. Quando você separa as coisas, você perde o controle da estratégia como um todo. É verdade, Ricardo, eu percebo isso também. É um mito, né? Até pela. Deixa eu voltar aqui. Até pela resistência que a maioria dos advogados tem de lidar com números, né? Aí se criou um monstro em volta dessa precificação. Muitas vezes o que eles querem saber não é como calcular honorários, e sim como se movimentar na atividade da cobrança. E isso tem a ver com estratégia. Isso tem a ver com estratégia, né? Não tem como desacreditar isso no marketing, né? Inclusive, Thaís, aqui, isso é uma coisa que a gente vê lá no nosso treinamento também, né? Que é a questão da postura diferente que você tem que ter, principalmente com o cliente empresarial, na hora da cobrança, né? A cobrança de uma empresa envolve, por exemplo, um inventário do custo do seu serviço. Aí, quando você vai renovar o contrato, normalmente, você senta com o empresário e traz o inventário. Ó, o preço da consultoria vai aumentar e aqui estão a relação dos custos que justificam o aumento do preço. O empresário vai te cobrar isso. Então, a gente tem que aprender a fazer esse trabalho gerencial de finanças para que tudo funcione, né? Não adianta, uma coisa que a gente fala muito lá no grupo, não adianta fazer marketing se a cozinha, né? Não adianta você fazer o marketing, que é o serviço lá da sala, né? Onde você mostra tudo que você tem de bonito na sua casa, se a cozinha está bagunçada, né? Se você convida as pessoas para jantar na sua casa, a sala está bonita, mas se a comida não chega na mesa, as pessoas não vão gostar do jantar, né? Com certeza. Aqui já matou as duas perguntas. Essa foi uma metáfora ridícula. Desculpa aí, gente. Tu gostou de metáfora? Tu tá gostando de metáfora agora, né? Porque, assim, gente, o Ricardo é lógico matemático, né? Super racional, né? O córtex cerebral completamente ativado. Então, aí fica eu falando sobre metáfora, já contaminei você, né? Contaminou mesmo, Thaís. É terrível. O José bom a gente... É bom complementar. E aproveitando esse gancho, né, que eu associei aqui uma coisa, existe também, quando a gente fala de complementação de perfil, uma coisa boba, uma brincadeira aqui que me fez falar algo importante para vocês. Até para você definir parcerias, a gente falou muito hoje sobre parcerias, sobre sociedades, linkando também um pouco sobre o que você falou da área de tributário, que é mais fácil para quem atua nessa área lidar com essa linguagem numérica de fluxo de caixa, aquilo que interessa para empresas. Muitas vezes o profissional, o advogado, ele não tem esse domínio nessa área, nessa solução, e ele simplesmente ignora esse posicionamento, ou ignora essa estratégia. Às vezes ele tem até o contato com o cliente, descarta o cliente, porque ele não tem habilidade de relacionamento. Então, ele não se faz hábil para firmar parcerias de serviço, que você já fala insistentemente que não é a única forma de parceria, né? Mas é a forma mais conhecida entre os advogados. Eu tenho um cliente que eu não sei atender, eu repasso para fulano, mas eu repasso sem nenhum critério, eu não identifico o perfil desse profissional que vai trabalhar comigo, eu não sei se ele me complementa, eu não sei se ele tem os critérios que eu identifico como